Orientação da Criança, capítulo 53. A responsabilidade da Igreja. A Igreja como vigia. O Senhor deseja usar a escola como auxílio aos pais, na educação e no preparo dos filhos para esse tempo que está diante de nós. Portanto, que a Igreja se valha da obra escolar com seriedade e dela faça o que o Senhor deseja que ela seja. Deus indicou a Igreja como um vigia para ter um zeloso cuidado dos jovens e das crianças, e como sentinela, ver que o inimigo se aproxima e dar o alerta. A Igreja, porém, não se dá conta da situação. Ela dorme no posto. Neste tempo de perigo, pais e mães devem despertar e trabalhar como se tratasse da própria vida. Caso contrário, muitos jovens estarão para sempre perdidos. A lei de Deus deve ser exaltada. A Igreja tem uma obra especial a fazer, educando e preparando suas crianças para que, ao frequentarem outras escolas ou outros ambientes, não venham a ser influenciadas pelos que têm hábitos corruptos. O mundo está cheio de iniquidade e de desprezo pelas reivindicações de Deus. As igrejas protestantes aceitaram o sábado falso, o filho do papado, e o exaltaram acima do santo e santificado dia de Deus. Devemos tornar claro a nossos filhos que o primeiro dia da semana não é o verdadeiro sábado e que sua observância, depois de nos ter sido enviada à luz quanto ao dia verdadeiro de descanso, está em total contradição com a lei de Deus. Obreiros capazes, preparados para Cristo. Como igreja, como indivíduos, se queremos estar isentos de culpa no juízo, devemos fazer esforços mais liberais para o preparo de nossos jovens, para que possam estar mais aptos para os vários ramos da grande obra confiada às nossas mãos. Devemos formular planos sábios para que a mente engenhosa dos que têm talento possa se fortalecer e se disciplinar e tornar-se polida da maneira mais excelente, para que a obra de Cristo não seja impedida por falta de hábeis obreiros, que a façam com fervor e fidelidade. Todos devem partilhar das despesas. Que todos partilhem das despesas, que a Igreja cuide para que todos quantos devem receber os benefícios da escola a frequentem realmente. As famílias pobres devem ser ajudadas. Não podemos nos chamar verdadeiros missionários se negligenciarmos aqueles que, bem à nossa porta, se encontram na idade mais crítica, necessitando de nosso auxílio, a fim de adquirir conhecimento e experiência que os habilitem para o serviço de Deus. O Senhor quer que empenhemos os maiores esforços na educação de nossos filhos. Aliviar a carga financeira dos jovens que estão estudando. As igrejas de diversas localidades devem sentir que pesa sobre elas a solene responsabilidade de preparar jovens e educar talentos, a fim de se empenharem na obra missionária. Quando virem na igreja pessoas que prometem se tornar úteis, obreiros, mas não conseguem se manter na escola, devem assumir a responsabilidade de as enviar a uma de nossas escolas missionárias. Há nas igrejas excelentes capacidades que precisam ser postas no serviço. Há pessoas que prestariam serviços proveitosos na vinha do Senhor, mas muitos são pobres demais para adquirir, sem auxílio, a educação que lhes é necessária. As igrejas devem considerar um privilégio tomar parte em custear as despesas dessas pessoas. Os que têm a verdade no coração sempre são liberais, prontos para ajudar onde é necessário. Esses abrem o caminho e outros imitam seu exemplo. Se há alguns que deviam fruir o benefício da escola, mas não podem pagar toda a pensão escolar, mostrem às igrejas sua liberalidade, ajudando-os. Um fundo escolar. Que se crie por meio de generosas contribuições um fundo para o estabelecimento de escolas destinadas ao desenvolvimento da obra educativa. Precisamos de pessoas bem preparadas, bem educadas,
para trabalhar pelo interesse das igrejas. Devem apresentar o fato de que não podemos confiar nossos jovens a seminários e faculdades estabelecidos por outras denominações e que devemos reuni-los em escolas em que não seja negligenciado seu preparo religioso. Doar para as missões, sem esquecer os de casa. Os membros da igreja darão os meios necessários para avançar a causa de Cristo, entre os outros, deixando os próprios filhos promoverem o serviço e a obra de Satanás? Ao mesmo tempo em que devemos empenhar esforços em favor das massas que nos rodeiam e promover a obra nos campos estrangeiros, nenhum trabalho nesse sentido pode nos isentar da negligência com respeito à educação de nossas crianças e jovens. Devem ser preparados para ser obreiros de Deus. Tanto os pais quanto os professores devem, por preceito e exemplo, incutir de tal maneira os princípios da verdade e da honestidade na mente e no coração dos jovens, que estes se tornem homens e mulheres firmes como o aço, para com Deus e sua causa. Orar com fé. Alguém pode perguntar: como devem ser estabelecidas essas escolas? Não somos um povo rico, mas se orarmos com fé e deixarmos o Senhor agir em nosso favor, Ele abrirá diante de nós o caminho para estabelecermos pequenas escolas nos lugares afastados, destinados à educação de nossos jovens, não somente nas escrituras e nos estudos intelectuais, mas também em muitos ramos do trabalho manual. Levantemo-nos e edifiquemos. Devemos estabelecer a obra na devida forma aqui em Crystal Springs, atualmente chamada de Sanitarium na Califórnia. Aqui estão os nossos filhos. Permitiremos que sejam contaminados pelo mundo? Pela sua iniquidade e seu desrespeito aos mandamentos de Deus? Pergunto aos que planejam enviar os filhos às escolas públicas, onde estão sujeitos a se contaminar, como se arriscam tanto? Desejamos construir um prédio de escola paroquial para os nossos filhos. Devido aos muitos pedidos de recursos, parece difícil conseguir dinheiro o bastante ou despertar suficiente interesse para construir um prédio escolar pequeno e conveniente. Eu disse à comissão escolar que lhes arrendaria alguma terra pelo tempo que quisessem usá-la para fins escolares. Espero que se desperte suficiente interesse para nos habilitar a levantar um prédio onde os nossos filhos possam ser ensinados na palavra de Deus, que é o sangue e a carne do Filho de Deus. Não terão interesse pela construção desse prédio escolar no qual se deve ensinar a palavra de Deus? Ao lhe ser perguntado quanto desejava dar para a escola em trabalho, certo homem disse que se nós lhe dessemos $3 por dia, refeições e um lugar para dormir, ele nos ajudaria. Mas não queremos ofertas desse tipo. A ajuda chegará. Esperamos ter um prédio escolar no qual se possa ensinar a Bíblia, em que se possam oferecer orações a Deus e no qual as crianças possam ser instruídas quanto aos princípios bíblicos. Esperamos que todos os que possam colaborar conosco desejem ter parte na construção desse edifício. Desejamos treinar um pequeno exército de obreiros nesse lado da colina. Ajudar com o trabalho e financeiramente. Sabemos que todos se interessam pelo êxito desse empreendimento. Que os que têm um tempo vago deem alguns dias ajudando a construir essa escola. Ainda não foram feitas promessas suficientes para pagar apenas o material necessário. Estamos contentes com o que já foi dado, mas agora pedimos que cada um se envolva nessa questão com interesse, para que logo tenhamos um lugar onde nossos filhos possam estudar a Bíblia, que é o fundamento de toda a verdadeira educação. O temor do Senhor, a primeira das lições a ser ensinada, é o princípio da sabedoria. Não há razão para que essa questão se arraste. Que cada um procure ajudar, perseverando com incansável interesse até que a construção esteja terminada. Que cada um faça alguma coisa. Alguns talvez tenham de se levantar bem cedo, às 4 horas da madrugada, para ajudar. Geralmente começo a trabalhar antes desse horário, logo que clarear o dia.
Alguns podem começar a trabalhar na construção, dando 1 ou 2 horas antes do desjejum. Talvez outros não possam fazer, mas todos podem fazer algo para demonstrar seu interesse em possibilitar aos filhos serem educados numa escola onde possam ser disciplinados e preparados para o serviço de Deus. Sua bênção certamente estará sobre todo o esforço desse tipo. Irmãos e irmãs, o que vocês farão para ajudar a construir uma escola paroquial? Cremos que cada um considerará um privilégio e uma bênção ter esse prédio escolar. Peguemos o espírito da obra, dizendo: nós nos levantaremos e edificaremos. Se todos se envolverem na obra de forma unida, logo teremos um prédio escolar, no qual todos os dias será ensinado aos nossos filhos o caminho do Senhor. Ao fazer o melhor que podemos, a bênção do Senhor estará sobre nós. Não nos levantaremos e edificaremos?